de um altacoide, né? É uma molécula que é secretada localmente para aumentar ou diminuir a atividade das células que ficam perto, né? As células adjacentes. A função da histamina, ela tem um papel muito importante, né? É um mediador dos processos inflamatórios. Ela também desempenha algumas funções na regulação da secreção de ácido gástrico e neurotransmissão, porém não é o foco da aula. O foco da aula, né, é a sua função como mediador da inflamação. Então, a histamina no sistema imune, ela é produzida, né, e armazenada nos mastócitos e produzida também nos basófilos. Na mucosa gástrica, é produzido pelas células enterocromafins, SMILES, SL. No nosso sistema nervoso central, alguns neurônios também, né, liberam histamina nas vias aferentes. A histamina, pessoal, é derivada do aminoácido L-histidina. Sofre uma descarboxilação, né, pela enzima L-histidina descarboxilase, formando a histamina. A molécula de histamina, quando liberada em grandes quantidades, né, para verificação, é feito um exame clínico para verificar a sua degradação. Ela se degrada, né, a ácido imidazolacético, quando tem indivíduos que estão em níveis muito graves, né, de processo alérgico, é feito uma mediação, uma contagem, um exame, né, para verificar qual o nível de histamina, de produto de degradação da histamina, que é o ácido imidazolacético, que consegue mostrar que o indivíduo está com níveis muito altos de histamina, consequentemente havendo muita degradação gerando esse produto. A histamina, a sua síntese, né, como eu falei para vocês, ela é derivada de aminoácidos, pode ser degradada, né, nesse produto de degradação, que pode ser utilizado de forma a demonstrar se os níveis estão altos de histamina. A síntese e o armazenamento da histamina pode ser dividido em dois tipos de reservatórios. Um reservatório de renovação lenta e um reservatório de renovação rápida. O reservatório de renovação lenta fica presente nos mastócitos e basófilos. Nesse caso, as células inflamatórias, o basófilo e o mastócito, armazenam estaminas em grandes glândulos. Então, a liberação da histamina envolvendo desgranulação, né, completa dessas duas células, e isso demora depois semanas para conseguir sintetizar e armazenar novamente. Por isso que chama de reservatório de renovação lenta. Já os reservatórios de renovação rápida são localizados nas células enterocromafins, na mucosa gástrica, no sistema nervoso central, no qual eles sintetizam e liberam a histamina no momento que ela é necessária. E a sua renovação é rápida, né, porque sintetizam rapidamente e liberam, porém só nos momentos que se faz necessário a liberação da histamina. Ok? Dando sequência, as principais ações da histamina. A histamina, pessoal, ela tem ação em numerosos órgãos do nosso sistema. A histamina tem uma ação específica em determinados tecidos, isso dependendo do tipo de receptor que está presente naquele tecido. As ações celulares da histamina sobre, um exemplo, músculo liso, ela vai provocar contração de algumas fibras musculares e relaxamento de outras. Por isso que quando inicia-se, né, um processo inflamatório das vias respiratórias, que é composta por musculatura lisa, a histamina, após ser liberada, vai desencadear uma contração do músculo liso bronco. Isso vai aumentar ainda mais, né, a situação de broncoconstrição, que acontece, né, na asma, em algumas patologias relacionadas ao sistema respiratório. Isso é mais sensível, né? Mais pronunciado para indivíduos que já têm uma sensibilidade apresentada nas vias respiratórias. Então,
Nos pulmões, o efeito da histamina é de broncoconstrição. São sintomas semelhantes ao da asma, né? A histamina, pessoal, ela pode atuar em 4 tipos de receptores. Receptores H1, H2, H3 e H4. Mas o foco da nossa aula são os receptores H1, que estão relacionados à ação da histamina em diversos tecidos do nosso corpo. H2, nós teremos uma aula que falará sobre isso, né? Quando falarmos do sistema gástrico. E H3 e H4 não se aplicam. Então, na musculatura, no músculo liso vascular, o que é que pode acontecer também desencadeado pela histamina? Dilatação das vênulas pós-capilares. Essa dilatação vai fazer com que haja um aumento, né, do fluxo da quantidade de sangue naquele local. Dilatação das arteríolas terminais e venoconstrição. A venoconstrição, pessoal, o que é que pode acontecer? Haver um separamento entre as células, né, facilitando a passagem, né, de líquido intersticial, a passagem de células envolvidas no processo inflamatório, o que causa, né, no local uma vermelhidão, um pequeno inchamento, né, devido à quantidade de célula e de fluxo sanguíneo que está aumentando naquele local. No endotélio vascular, acontece contração e separação das células endoteliais também, né? Formação de edema e reação de pápula, pois as células estão se contraindo, as células endoteliais facilitando, né, a passagem de células do processo inflamatório chegar até aquele local. Isso faz com que haja a formação de edema, né, aquele acúmulo de líquido ou inchamento daquela determinada parte do corpo. Já em relação à sua ação nos nervos periféricos, tem a ação de sensibilização das terminações nervosas aferentes. Então, desencadeia, né, a sensação de prurido, que é aquela coceirinha, né, e dor no local que está acontecendo aquela reação. No coração, pode acontecer pequenos aumentos da frequência e contratilidade cardíaca, isso é insignificante, já são os receptores H2. No estômago também tem-se um aumento da secreção de ácido gástrico, né, com a interação da histamina com os receptores H2. E no sistema nervoso central também a ação nos receptores H3, que não são o nosso foco da aula. Então, dando continuidade, as ações da histamina nos seus receptores. Aqui é só mostrando para vocês, né, alguns exemplos. A primeira figura que mostra a parede normal das vias aéreas respiratórias, né, do músculo, que é composta por músculo liso. Então, na segunda já mostra uma parede mais espessa, demonstrando uma contração desse tecido, consequentemente impedindo a passagem de ar, sem falar que, dentre outros pontos envolvidos na ação da histamina, outro ponto que eu mostrei para vocês é a dilatação, né, de vênulas. Então, todas as vênulas que temos na parte mais superiores da pele, vai haver um maior fluxo sanguíneo, tipo, até para a chegada de moléculas do processo inflamatório. Então, consequentemente, aparece sempre uma vermelhidão nesses locais. Um exemplo, quando o mosquito nos pica, né, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, então no local fica a pele bem vermelhinha e fica um pouco inchada. A formação de edema, aqui é só um exemplo mostrando para vocês, né, tem-se um afastamento, né, uma contração das células endoteliais, elas se afastam e, consequentemente, elas facilitam a passagem, né, de células, um exemplo, que estão envolvidas no processo inflamatório e de líquido intersticial, né, que passa entre as células, gerando a formação de edema naquele local, que é o acúmulo de líquido. Então, aqui é só mostrando para vocês, né, alguns exemplos de sintomas relacionados à ação da histamina com os seus receptores. Então, como seria a causa, né, da histamina relacionada a toda essa sintomatologia? Por quê? Um exemplo, quando o indivíduo ele é submetido a algum alérgeno, ou quando acontece algum processo inflamatório, um exemplo, até na questão da aula passada que a gente falou sobre a asma,
diversas células envolvidas no processo inflamatório serão recrutadas para aquele local. Dentre elas, a histamina. A histamina, ela se destaca dentre outras células envolvidas nos processos inflamatórios porque ela dá ao indivíduo sintomatologias bem características, né, como a formação de edema, a broncoconstrição, a formação de pápula, de causar dor no indivíduo, prurido. Então, como é que acontece, né, em relação à ação da histamina para que essa sintomatologia aconteça, né, nos processos inflamatórios? Então, a histamina é um mediador essencial das respostas imunes e inflamatórias. Como é que isso acontece? O indivíduo, ele tem uma exposição inicial a determinado alérgeno. Isso pode ser o pólen de uma flor, pode ser poeira, pelo de gato. Depende, né, do indivíduo, né, do qual ele é sensível. Isso é um exemplo para vocês. Então, esse alérgeno vai chegar na corrente sanguínea e vai sensibilizar o nosso sistema imune a produzir a IgE, né, que é uma molécula do sistema imune, que ela vai identificar esse alérgeno e vai produzir, né, diversos mediadores, diversos IgEs, que vão interagir com receptores lá no mastócito, que é uma célula envolvida no processo inflamatório. Então, o IgE, ele vai interagir com receptores que tem lá no mastócito. Então, o mastócito, ele vai criar uma sensibilidade àquele alérgeno. Por quê? Se novamente o indivíduo for submetido àquele alérgeno, lá no mastócito dele já está sensibilizado, já tem diversos receptores sinalizando que se o indivíduo se expor novamente a esse alérgeno, o alérgeno vai se ligar nesses receptores, vai sensibilizar o mastócito e esse mastócito vai ser desgranulado, liberando histamina, que a gente chama de reação de hipersensibilidade mediada por IgE. Porque o IgE é uma molécula do nosso sistema imune que ela vai identificar, né, vai criar uma identidade daquele alérgeno e vai sensibilizar a célula ao mastócito, estimulando a criação de receptores que identifiquem a presença daquele alérgeno novamente quando o indivíduo se expor. Então, quando o indivíduo se expõe novamente àquele alérgeno, o alérgeno interage com os receptores que ficam lá no mastócito, estimulando o mastócito a liberar histamina. A liberação de histamina desencadeia a reação alérgica. Essa sensibilidade vai fazer com que essa histamina liberada interaja com os seus receptores H1. Então, ele vai desencadear broncoconstrição, broncodilatação em vênulas, a passagem de líquido, né, entre as células, formação de edema, causar o prurido, né, pela sensibilização do nosso sistema nervoso. Então, vai sensibilizar os nervos aferentes, causando dor. Então, essa é a forma que acontece, né, com a histamina, por ser um mediador essencial das respostas imunes e inflamatórias. Então, isso é muito comum em rinite alérgica. Na rinite alérgica, o indivíduo ele tem um alérgeno já conhecido. Então, tem pessoas que têm rinite quando se expõem à poeira. É certo que um tempinho depois já vai começar a ter toda a sintomatologia. Tem pessoas que com administração de algumas substâncias ou alergia a algum medicamento tende a formar urticária, né? Como vocês podem observar nessa figura, essa vermelhidão na pele que é causada pelas venodilatação, né? Pela dilatação que acontece nas vênulas, na parte superficial da pele, levando a um maior fluxo sanguíneo, né? Para a chegada, a liberação, né? De histamina. E o mais grave, né? Que é a anafilaxia, que é a liberação de histamina de forma alta em todo o nosso corpo. Então, isso vai gerar diversos sintomas em alto grau.
Então, o indivíduo vai ter dificuldade para respirar, né? Porque vai estar causando uma broncoconstrição grave, uma inchação na face, né? A formação de edema. Todo aquele acúmulo de líquido, né? Vai acontecer em outras partes do corpo também. Ronchas ou a formação de urticária por todo o corpo, náuseas e vômitos, né? Então, aqui são as possíveis manifestações clínicas, né? Fisiopatológicas da histamina, correlacionados ao seu sintoma, né? Quando tem-se a liberação da histamina, né? Por diversos motivos, seja renite, urticária, anafilaxia. Então, é quando chegamos nas classes e agentes farmacológicos, né? Que são utilizados para o tratamento dos problemas, né, das patologias relacionadas, causadas pela histamina. Essas classes de agentes farmacológicos podem ser divididas em 3 tipos, né? Os antihistamínicos, que podem ser agonistas inversos ou antagonistas competitivos. A gente vai falar de cada um, né? A prevenção da desgranulação dos mastócitos e a administração de antagonistas fisiológicos para neutralizador dos efeitos patológicos da histamina. A gente vai descrever essas 3 classes, né, de agentes farmacológicos envolvidos em efeitos contrários à ação da histamina, certo? Então, inicialmente, vamos começar com os antihistamínicos dos receptores H1, que são agonistas inversos dos receptores H1. Por que agonistas inversos? Os receptores de histamina, eles existem em 2 tipos de conformação, em 2 tipos de estados, o estado inativo e o estado ativo. Então, o que vai fazer a diferença é em qual estado da molécula, em qual estado do receptor o antihistamínico vai se ligar. Porque onde ele se liga, ele vai aumentar a quantidade dos receptores iguais onde ele se ligou. Um exemplo, né? Normalmente, como acontece? Eu não coloquei a figurinha. Então, normalmente, como é que acontece? A histamina, lembrem bem, a histamina, normalmente, ela se liga no receptor no estado ativo. Então, isso desencadeia um maior aumento, né, de receptores no estado ativo. Então, a histamina, após a exposição após o mastócito ser sensibilizado, liberar a histamina. Então, essa histamina vai interagir lá com os receptores H1. Isso vai fazer com que mude o estado do receptor. Um exemplo, ela vai se ligar no estado ativo e vai aumentar a quantidade de receptores ativos, certo? Já o antihistamínico, ele se liga no receptor no estado inativo, certo? Então, quando o antihistamínico se liga no estado inativo, ele vai aumentar a quantidade de receptores nesse estado e, consequentemente, a histamina não vai se ligar mais nos receptores H1. Por quê? Aumentou a quantidade dos receptores no estado inativo e ela não consegue se ligar no receptor nesse estado. Porque a histamina só consegue se ligar nos receptores H1 no estado ativo. Então, quando se usa um antihistamínico, ele vai interagir com os receptores no estado inativo, vai aumentar a concentração desses receptores e qualquer histamina que for liberada não vai interagir com o receptor, certo? Qualquer dúvida, anotem que a gente esclarece online. Então, os antihistamínicos dos receptores H1, eles podem ser divididos em 2 gerações. Os antihistamínicos de primeira geração, nesse caso, as moléculas se apresentam como compostos neutros em pH fisiológico. Então, são moléculas sem carga superficial, né, na molécula. Consequentemente, isso facilita que essas moléculas consigam atravessar barreiras, dentre elas a barreira hematocefálica, que é o que impede, né, que todas as substâncias cheguem ao nosso cérebro. Então, existe a barreira hematocefálica, né, que encobre todo o cérebro para que
para que as substâncias não tenham facilidade de chegar no nosso cérebro. Então, os antihistamínicos H1 de primeira geração, eles têm facilidade, né, de atravessar rapidamente a barreira hematocefálica. E outra característica que faz com que isso seja facilitado, eles apresentam estruturas bastante lipofílicas. Então, são moléculas bastante lipofílicas. Então, a nossa membrana plasmática, ela é composta o quê? Por bastante lipídios. Então, semelhante passa por semelhante. Então, se a molécula é bastante lipofílica, ela não vai ter dificuldade de passar na membrana plasmática. Consequentemente, isso vai causar alguns efeitos, né, no indivíduo. Coloquei também alguns exemplos de alguns fármacos, né, mais comumente usados, né, como a difenidramina, a hidroxizina, a cloferinamina, a brometazina. Eles estão entre os antihistamínicos de primeira geração que são mais frequentemente utilizados. Os antihistamínicos de primeira geração têm-se essas características destacáveis, né? Então, a grande diferença entre eles, porque o seu efeito colateral maior está relacionado a causar sonolência. São mais utilizados, né, em rinite alérgica, conjuntivite, urticária, prurido, cinetose, né, que é o enjoo causado em viagem, náuseas e vômitos por serem depressores também do sistema nervoso central. Então, algumas pessoas utilizam até como medicamentos para dar sono, né? Quem tem insônia utilizam algum desses medicamentos para conseguir dormir, né? Algumas pessoas que têm insônia. Certo? Temos aqui alguns exemplos. Os antihistamínicos de segunda geração, eles apresentam diferenças em sua estrutura também, porque são compostos ionizados em pH fisiológico, então as moléculas superficialmente elas apresentam cargas. Então, moléculas com essas características têm mais dificuldade, né, de passar na membrana plasmática. As suas estruturas não são estruturas lipofílicas. Consequentemente, apresentam características que não facilitam a sua passagem, né, na membrana plasmática. E eles não têm facilidade de atravessar a barreira hematocefálica. Então, o efeito colateral, que é bastante característico no de primeira geração, no de segunda não apresenta, que é causar sonolência. Então, alguns exemplos, né, a loratadina, a cetirizina, a fexfenadina, são os mais utilizados, os de segunda geração. A loratadina é um profármaco, né, na desloratadina. A loratadina, após administrada, é metabolizada numa molécula ativa, né, que vai ter o seu efeito, que é a desloratadina. A diferença de uso se dá dependendo da patologia no qual o paciente seja cometido, no qual se necessita de um efeito mais rápido, o efeito mais lento, né, do medicamento. Então, aqui é um resumo, né, mostrando alguns fármacos, as miligramas, né, e o tipo de sedação que acontece. Os antihistamínicos de primeira geração, eles podem diferir entre si, né, entre causar uma sedação mais leve ou uma sedação mais grave. Os de segunda geração também, eles não causam sedação, é a característica deles. Então, eles podem ser administrados por via oral ou também por via tópica, né? A gente sabe que existem várias formulações de pomadas, cremes, que são administradas diretamente na pele do indivíduo, porque às vezes o processo alérgico causa algumas urticárias naquelas placas bem vermelhas do indivíduo, às vezes mordidas, picadas de mosquito. Tem muitas pessoas que têm uma alergia que fica com elevações muito grandes na pele, vermelho, inchado. Então podem ser utilizados também por tópico. E a absorção é bem mais rápida, né, na administração tópica. Por via oral, esses medicamentos chegam numa concentração plasmática máxima de 2 a 3 horas. E a duração do efeito vai depender aqui, ó, como eu falei pra vocês. Dependendo se é a primeira ou segunda geração.
e do quão, né, eles apresentam, o quão eles são mais potentes em relação um ao outro. Eles são metabolizados pelo fígado, então pessoas que têm problemas hepáticos, eles têm que fazer um ajuste de dose, né, para que consigam disponibilizar, ser distribuído uma quantidade necessária para ter o seu efeito farmacológico. São metabolizados pelas enzimas do citocromo P450, então, consequentemente, outros medicamentos que são metabolizados nessa mesma enzima no nosso fígado vão interagir com esses medicamentos. Entre os seus efeitos adversos, o mais pronunciado é a toxicidade do sistema nervoso central, tendo em vista, né, a sua passagem na barreira hematocefálica para os de primeira geração. Então, indivíduos que tomam em grande quantidade, eles podem ter problemas de toxicidade. Isso é característico, né, e pode contribuir mais ainda para pessoas que têm baixa massa corporal, são pessoas mais magras, né? Disfunção hepática ou renal grave, já tem problemas, né, no fígado. Então, eles vão ter dificuldade de metabolizar o medicamento. Já tem problema renal, então, de excretar. Então, se eu tenho dificuldade de excretar o medicamento, ele vai passar mais tempo sendo distribuído no corpo, tendo efeito, consequentemente causando mais efeito adverso. O uso associado com drogas e álcool, né, que são a maioria dos medicamentos. Toxicidade cardíaca pode acontecer, mas de forma menos pronunciada. Alguns efeitos colinérgicos, né, como dilatação da pupila, ressecamento dos olhos, boca seca, retenção urinária, são alguns dos efeitos adversos. Então, pessoal, essa é a nossa aula. Anotem suas dúvidas ou anotem algum slide que vocês não entenderam quando eu expliquei, algum ponto que vocês querem que eu reforce na explicação. Quando a gente se encontrar online, né, pelo Zoom, no horário da aula, a gente esclarece essas dúvidas, anotem tudo direitinho que a gente esclarece. Tem 2 casos clínicos, pessoal, no slide. E esses casos clínicos eu vou resolver com vocês no momento da aula, online, certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, anotem pra gente poder esclarecer. Obrigada, gente. Foi um prazer. Qualquer dúvida, tá, gente? Só anotar pra podermos esclarecer. Abração, pessoal.